Quando eu tinha 16 anos, eu fiquei doente. Eu estava abatido, estudando muito, não me alimentando bem. E peguei pneumonia. E desenvolvi um abscesso no pulmão. Bom, um dia o abscesso estourou e eu tive uma hemorragia. Eu precisava de sangue. Eu achava de verdade que ia morrer. É claro que eu não morri. Mas alguns disseram que Deus me salvou. Os fiéis acreditam que Deus se comunica conosco através de milagres. E os milagres são provas do divino. Agora eu vou começar uma jornada para descobrir o poder dos milagres. Você caiu lá de cima até aqui. O que os médicos disseram? Você é um milagre. Para descobrir o que é sorte e o que é destino. Tenha certeza que, na filosofia chinesa, tudo acontece por uma razão. Para ver como a crença em milagres pode mudar a história. Os milagres simbolizam o início do povo judeu. E como a fé pode mudar vidas. Você está olhando para um verdadeiro milagre de Deus. Para atingir o que parece ser impossível. O verdadeiro milagre é transformar a mente humana. É desse milagre que precisamos. A história de Deus com Morgan Freeman. O poder dos milagres. A maioria dos que acreditam em Deus acreditam que Deus está nos observando. A cada momento, de cada dia, nos guiando, nos salvando. Para mim, parece um milagre ele olhar por todos os 7 bilhões de pessoas. Então, quando eu soube da história de Alcides Moreno, eu tive que vir a Nova York para ouvir sua história. Aqui estamos nós. Há 8 anos, Alcides veio trabalhar como limpador de janelas neste prédio de 47 andares em Manhattan. Conta pra mim o que aconteceu. Eu acordei de manhã, peguei meu carro e saí de Nova Jersey e vim pro prédio. Você pegou o elevador? E fui até o topo. O prédio tem 47 andares. 47, Eu subi na plataforma. Alcides tinha começado a baixar a plataforma quando um dos 2 cabos que a segurava se soltou. Eu apenas me agarrei na plataforma, aí o outro cabo se soltou. Os paramédicos me acharam bem no meio. A plataforma estava assim. Entre os 2 prédios? Entre os 2. Estava bem no meio. Eles me tiraram de lá. Alcides caiu de 47 andares, 150 metros. Ele quebrou 10 ossos, os pulmões entraram em colapso e ele precisou de 20 litros de sangue e plasma. Ele passou 3 semanas em coma. Você lembra do dia em que você acordou? Do coma? Eu acordei dia 24 de dezembro na cama e a minha mulher estava comigo. Uma queda de 10 andares é uma coisa que quase ninguém sobrevive. O médico falou que a queda do Alcides de 47 andares desafia qualquer crença. Eu já vi de tudo, ou pelo menos acho que vi até alguma coisa assim acontecer. Você caiu lá de cima até aqui. E você está vivo? Sim, senhor.
E olha, eu estou trabalhando normalmente. Dê um nome para isso. É que o médico falou, você é um milagre. Ele disse, você é um milagre. O que você acha? Ah, eu não sei. Eu ainda não sei. Alcides teve problemas em acreditar que era um milagre, porque ele não estava sozinho quando caiu. Seu irmão caçula estava na plataforma com ele. Ele morreu no momento em que chegou ao chão. Qual o nome do seu irmão? Edgar. Edgar. Aqui estamos nós. Aí está ele. Ainda me sinto da mesma forma. Meu irmão foi uma grande perda. Vocês eram próximos? Muito próximos. Ele era um grande homem. Meus sentimentos, Alcides. Deve ser muito difícil. Eu o levei para trabalhar comigo e aconteceu. Porque... Ele era mais novo? Porque ele era mais novo do que eu. Era um bom homem. Você acha que Deus salvou você? Eu acho que sim. Acredito nisso. Sim. Então, isso faz de você um milagre. Mas, ao mesmo tempo, seu irmão se foi. Aquele que... Você pensa a respeito disso? Você tenta compreender isso? Tenta entender por que ele? E não eu. E não você? Eu me pergunto por quê. Por que o que aconteceu? Por quê? Se fosse comigo, eu me Deus me perguntaria deu uma segunda todo chance. Para eu continuar. Para eu seguir em frente com a minha vida. Eu ainda estou querendo descobrir o que exatamente eu deveria fazer. Alcides não é mais um limpador de janelas. Ele e a mulher construíram uma nova vida no Arizona, onde estão criando sua família. Ele ainda está tentando entender se Deus tem algum plano para ele. Por que eu? Deus tem algum propósito para mim? Alcides se pergunta por que sobreviveu quando seu querido irmão morreu. Por quê? Será que existe alguma entidade que faz essa escolha? Ou a vida é toda ao acaso? É simplesmente aleatória e sem propósito? Para os cristãos, os milagres são provas de que a vida não é por acaso. Eles acreditam que Deus intervém no mundo por uma razão. Os judeus também acreditam no poder dos milagres. Aliás, a crença deles tem como base a intervenção divina. Eu vim a Jerusalém para ver como os judeus celebram o milagre do seu êxodo do Egito. Numa noite diferente de todas as outras. O Pessah. Oi. Tudo bem? Como é que vai? Eu estou muito bem, obrigado. Isso é para você. Muito obrigada. Eu me chamo Aviva. Olá, Bem-vindo à minha Aviva. casa. Ah, meu Deus. Rabina Rabina Maia. Prazer em Maia. conhecê-lo. É um grande prazer. Maia Libut é a primeira mulher nascida em Israel a se tornar rabina. Bom, eu já Tem. conheci alguns rabinos, mas nunca uma rabina. Espero que goste do Seder. E vamos fazer o possível para isso. Se tiver comida, eu vou gostar. Comida, Tem, claro. tem Comida, sim. é? Ah, Isso é o chavosite. E você pode provar. Isso faz com que você se sinta como se estivesse bêbado. Tá bom pra você? pra falar a verdade, eu acho que já está bom. Eu também acho que está bom. Tá bom. Tá legal, gente. Vamos servir logo esse prato de Seder. Vamos lá. Todos podem se sentar. Uma das tradições mais importantes do judaísmo e foi ordenado pelos nossos ancestrais é: vós não falareis ao celular durante o Seder. Então eu vou passar essa cestinha de celulares aqui.
Os monges que vieram do Egito são chamados em hebreu de Nisang. Nisang vem da palavra Nising, que quer dizer milagres. São os monges dos milagres, que simbolizam o início do povo judeu e do povo enquanto entidade. Bom, o que nós fazemos durante o Seder é que nós lemos o Haggadah e o Morgan, como nosso convidado, ele vai ler o trecho do Pão da Aflição. Este é o pão da aflição que os nossos ancestrais comeram no Egito. Deixe todos os famintos entrarem e comerem, e todos aqueles que quiserem vir e celebrar a Pessah. Nesse ano somos escravos, ano que vem seremos homens livres. A refeição de Pessah celebra a união que os judeus sentem com Deus. E é uma ocasião para as crianças entenderem as fundações da sua fé. O Seder reconta como os judeus escaparam da escravidão, graças a Deus ter atacado o Egito com uma série de 10 pragas. Bom, Rabina. Sim. Por que Pessah? A que a palavra se refere? Quando Deus jogou sobre o Egito a 10ª praga para matar os primogênitos, ele disse aos israelitas para passarem sangue nas portas de suas casas. E o anjo da morte passou direto pela casa dos hebreus e só levou o primogênito dos egípcios. Muitos judeus acreditam que Deus ter poupado os filhos deles foi uma prova de que eles eram o povo escolhido. Mas esse não foi o único sinal divino. O milagre do êxodo do Egito foi seguido pelo milagre da divisão do mar. Deus fez 2 milagres. Um foi separar o mar diante dos hebreus e depois fechá-lo diante dos egípcios. Então Deus quer que nos lembremos que os egípcios são tão seus filhos quanto nós. E colocando gotas de vinho nos nossos pratos, estamos botando gotas de lamentação por Deus ter perdido tantos de seus filhos enquanto salvava outros. O reconhecimento de que os milagres do Êxodo não beneficiaram a todos me fez lembrar de Alcides Moreno. A vontade divina não é fácil de se entender. Qual é a sua opinião sobre toda essa ideia de uma série de milagres? Não acho que alguém vá abrir o mar para nós hoje. Eu queria que hoje alguém nos trouxesse paz. A Bíblia não é um livro de história. A Bíblia é um livro de ideias. A questão é o que ela tem a nos ensinar, o que podemos aplicar às nossas vidas. É uma forma de agradecimento, sabe? É uma forma de ensinar às crianças que mesmo as pequenas coisas não vêm de graça, que você precisa agradecer. É bom ter pai e mãe. É bom ter um teto sobre a cabeça. Mas provavelmente o maior milagre de todos eles é que os judeus ainda estão aqui. Quero que eles saiam daqui com a ideia de que milagres podem acontecer. A história é essa. Os israelitas viram a paz e os milagres como provas de que Deus se importava com eles. Nem todos os judeus modernos acreditam nos milagres do Êxodo. Mas essas histórias ainda os definem enquanto povo. E esse poço profundo de tradição e força moral lhes deu suporte e é referência para eles por milhares de anos, para passar por tempos difíceis. Por todo o mundo, a crença em milagres dá força ao povo. Na cidade do México, a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe marca o ponto em que dizem que a Virgem Maria apareceu a um plebeu há 500 anos. Em Hong Kong, peregrinos budistas se agrupam diante da estátua de Guan Yin, qual eles esperam que lhes conceda curas milagrosas, esposas ou boas notas. E em Roma, milagres podem transformar pessoas comuns em santos. Eu vim ao Vaticano
para entender como a Igreja Católica verifica os milagres. Eu acho que a primeira vez que eu fui ao Vaticano foi em 1983. Eu vou encontrar o Sr. Marcelo Sánchez Sorondo, o chefe da Pontifícia Academia de Ciências. Então, vamos falar um pouco sobre milagres. Milagres realmente existem? Por exemplo, Jesus andando sobre as águas. Na vida de Cristo, se você não aceita os milagres, é impossível entendê-la. Cada página do Evangelho é um milagre de Cristo. Para considerar uma pessoa santa, a igreja precisa de um milagre. Para poderem ter santos, vocês precisam de milagres. A não ser que seja um mártir, o único caminho para a santidade é ser dado como responsável por 2 milagres depois de morrer. O Papa João Paulo II se tornou santo em 2014. Depois que 2 mulheres que rezaram para ele depois de sua morte se declararam milagrosamente curadas. Uma da doença de Parkinson e a outra de um aneurisma cerebral. O Vaticano passa anos investigando essas declarações, às vezes décadas. A igreja tem um advogado do diabo que vai aonde quer que alguém alegue ter visto ou recebido um milagre. A igreja manda o advogado para investigar. Sim, eles têm que investigar e ter cientistas com eles, médicos especiais, para provar que se trata de uma intervenção especial de Deus. Então, quer dizer que se eu disser que eu recebi um milagre, a igreja então diria, tudo bem, nós temos que checar? Exato. nós temos que checar. A mão de Deus realmente intervém? Não apenas em questões de vida ou morte, mas também nos altos e baixos de nossas vidas. Ou tudo o que acontece é fruto do acaso. Mas e se alguma coisa governa os momentos aparentemente aleatórios que mudam as nossas vidas e nos conduzem em direções diferentes? Como um garoto pobre do Mississippi virar um astro de Hollywood. Eu sempre amei os filmes. Sempre sonhei em estar neles. Eu acreditava. E eu realmente consegui. Mas isso foi um milagre? A maioria de nós tem um ponto de virada em nossas vidas. Um momento crucial em que você se pergunta como isso aconteceu. O meu foi em 1989. Eu fiz 3 filmes. Meu Mestre, Minha Vida, Conduzindo Miss Daisy e Tempo de Glória. Eu fiz isso acontecer? Foi alguém lá em cima que decidiu? Ou eu tive sorte? Para tentar entender isso, eu marquei de encontrar um professor de psicologia que acha que costumamos confundir sorte com milagre. Danny Oppenheimer. Bom te ver. Como vai você? Vou bem, e você? Tudo bem. Ótimo. O que está fazendo? Estou jogando moedas. Por quê? Quero que caia na borda. Na borda? É, se você jogar a moeda várias vezes, ela cai na borda. Sério? Aí tem muitas coroas. Bom, se eu jogar a moeda 2 vezes e der cara 2 vezes é um milagre? Não. Mas se você jogar 50 vezes e tirar 60 vezes, aí é um milagre. É, pois é. Se eu tirar mais do que eu joguei, com certeza. Mas quão raro um evento tem que ser para chamarmos de um milagre? 1 em 1 milhão? 1 bilhão? Vou escolher 1 bilhão. Beleza, 1 em 1 bilhão. Vamos tentar uma coisa. Beleza. Valete de ouros, 6 de espadas, rei de espadas, 2 de copas, 7 de ouros e as de espadas. É um milagre eu ter tirado essa sequência? Não. Acho que é apenas uma seleção possível de cartas do baralho.
É, mas essa sequência particular começa com o valete, depois o 6 de espadas, depois o rei de espadas. Ela só acontece uma vez em cerca de 14 bilhões de vezes que você tira 6 cartas. Então isso é um milagre, de acordo com seu padrão. Então, está me dizendo que isso é um milagre? Bem, não. Como você disse antes, é apenas um conjunto de cartas possível. E se fossem os primeiros 6 dígitos da sua identidade? E se fossem os últimos 6 dígitos da sua identidade? Os primeiros 6 dígitos do seu telefone? Às vezes a questão não se trata de um milagre, às vezes é apenas a probabilidade te pregando uma peça. Tá bom, então como incluímos o divino, por que existem pessoas que realmente pensam que há alguma intervenção divina em alguns tipos de eventos? Absolutamente. Nada que eu disser aqui descarta a possibilidade do divino. O fato da probabilidade prever certas coisas não quer dizer que não pode haver intervenção divina. Mas coisas milagrosas são tão improváveis que você pensa que elas não podem acontecer por acaso. Elas acontecem e têm que acontecer. Seria estranho se não acontecessem, porque com 6 bilhões de pessoas no mundo, existem tantas oportunidades para coisas fora do comum acontecerem que devemos esperar que aconteçam. É da natureza humana criar uma sinfonia da cacofonia de eventos à nossa volta. Não quer dizer que a providência divina não exista. Aliás, como eu aprendi quando fui a Roma, no passado, o acaso e Deus coexistiam. Os romanos antigos tinham uma visão diferente dos milagres. Antes deles se tornarem cristãos, os romanos tinham muitos deuses. Eles acreditavam que os deuses controlavam seus destinos e tudo o que acontecia era decidido por eles. A arqueóloga Valerie Higgins me contou que os deuses até determinavam o resultado de eventos esportivos. Agora estamos aqui no Circus Máximos. Esse era o maior circo de Roma, aliás, do Império Romano. E era aqui que eles praticavam as corridas de bigas. Nós estamos mesmo no meio da pista. Os portões de partida eram ali. E eles corriam por aqui até o outro extremo, onde eles davam meia volta e voltavam para o outro ponto de partida. E faziam isso 7 vezes. Pelo menos 250 mil pessoas cabiam aqui. Bedlam. Isso aí. Então esse lugar era cheio de vida e de ação. Bom, deve ter sido bem parecido com a corrida de cavalos moderna. Apostas, bolões. É claro, sim. Sabíamos que tinham muitas apostas e muitas jogatinas. Apostar, particularmente em jogo de dados, era mal considerado porque você estava apostando na vontade dos deuses. Mas apostas, em geral, começaram a mudar a maneira como os romanos viam o destino e abriram o caminho para a crença em milagres. Como as apostas se encaixavam na ideia de que o destino já estava escrito independentemente do que você fizesse, as coisas iam acabar acontecendo de qualquer jeito. Eles acreditavam que o destino estava traçado, mas... sabe, isso não os deixava passivos. Eles faziam o possível para botar os deuses sobre os cavalos. Se eu fosse perguntar, por exemplo, o dia de uma grande corrida, e os romanos antigos diriam, está nas mãos dos deuses, mas nós precisamos saber o que os deuses querem. Certo. Mas como eles descobriam isso? Como eles descobriam o que os deuses queriam? O que os deuses queriam? Você tinha que ir a um sacerdote especializado nesse tipo de coisa. Logo na esquina da pista de corridas, escondida num beco e dentro de um porão, Valerie me leva para ver as ruínas de um templo que data do 3º século. Um lugar onde os romanos tentaram influenciar a vontade dos deuses. Isso é espetacular. Sim, é mesmo. Estamos entrando agora num metrô. Um metrô? É isso mesmo. É um espaço especial para rituais. Do culto de Mitras. Ele é o deus. Ele está matando o touro. Mitras era um deus para homens. Homens brutos, soldados, homens de negócios. Estamos aqui nesse metrô, que é uma espécie de clube do bolinho original.
Sabemos que tinham muitos banquetes. Algum dos sacerdotes costumava ficar aqui com eles? Tinham padres aqui, sim, com certeza, que ficavam supervisionando o banquete porque era quase essencial que se fizesse o ritual corretamente para garantir que o seu time teria sucesso nos circos máximos. Então, aqui embaixo e estamos fazendo todos os rituais e vamos realmente ajustar o destino para fazer aquilo que queremos ou fazemos alguma coisa? Não, isso não impede que você dê uma ajuda ao destino. Nós sabemos certamente que tinha muita trapaça rolando por baixo dos circos máximos. Não. Eu acho que sim. Eles faziam de tudo para deixar o sistema funcionando, para fazê-lo ter sucesso. E certamente eles lançavam mão de trapaças. O fato de você permitir que os deuses decidam o seu destino não significa que você não pode ajudá-los. Se você puder ajudá-los. Pois é, sabe? Porque a ideia de que Deus trabalha para você e está em cada aspecto da sua vida, incluindo, é claro, o resultado da sua corrida nos circos máximos. Os romanos não tinham fé. Eles apenas seguiam os rituais. Tinham destino. Tinham o destino, com certeza. Tinham o destino e não a fé. Isso faz toda a diferença. Os romanos antigos acreditavam que se você era bom para os deuses, eles seriam bons para você. Todo tipo de evento, desde uma corrida de bigas até um jogo de dados, podia ser o resultado de uma intervenção divina. Um pequeno milagre. Eu só quero entender como alguns milênios de catolicismo podem ter mudado o pensamento dos romanos. Eles ainda acham que Deus vai interferir e recompensar sua fé com Royal Street Flush, talvez? A ideia de que nada em nossas vidas acontece por acaso não morreu com a cultura da Roma Antiga. Ela permaneceu viva e próspera na filosofia e religião chinesa, o taoísmo. O taoísmo existe há quase 2 milênios. Os deuses não são o foco do taoísmo. O foco é o Tao, a suprema energia criadora a qual todos estamos conectados. Essa interconectividade mostra que nossos destinos já estão traçados no berço. E aí, os taoístas acreditam que milagres são possíveis? Para descobrir, eu estou indo para o coração da comunidade chinesa em Los Angeles para conhecer uma calculadora de destino taoísta de 4ª geração chamada Jenny Lu. Jenny Lu? Morgan Freeman. Sim, senhora. Prazer em conhecer. Obrigado. Entre, por favor. Obrigado. Você fez o meu mapa da vida? Eu fiz. Você nasceu em 1º de junho. São 6/1. 1937. 2 da manhã, está correto? Está. O seu mapa de vida nos mostra que 120 estrelas estão localizadas na hora do seu nascimento. Essas estrelas configuram um certo campo de energia que tem um impacto na qualidade e no sucesso da sua vida. E na China não chamamos de astrologia, chamamos de cálculo do destino. Cálculo Sim, exatamente. do destino. Cobre sua vida em 10 períodos. De 6 até 15 anos é 1, 16 a 25 e daí por diante. Então, agora estou entre 76 e 85. Agora você está no setor da amizade. No setor da amizade tem uma estrela chamada Winton. Essa estrela representa os estudiosos, as pessoas cultas, essas pessoas que você quer que estejam por perto. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem. E uma das razões por você estar aqui é uma das estrelas no seu setor pessoal chamada Yanson. Yanson é o aventureiro. Alguém que gosta de encarar o que está pela frente. Então, meu destino já está traçado. Isso deixa algum espaço para milagres? Absolutamente. Não pensamos no mapa astral como um determinante, que é o único destino possível escrito nas estrelas. Vemos um mapa da vida. É como dizemos, a vida é uma jornada. E se você embarca numa jornada, você precisa de um mapa. Vão haver becos sem saída, vão haver diversas estradas possíveis. Se você souber onde estão, você está no controle.
Você pode se virar e entender como tudo está conectado à sua volta. Este é um milagre que está à sua espera. Isso está conectado com o Feng Shui? O Feng Shui é baseado no pensamento taoísta, que tudo ao nosso redor está conectado, tudo é feito de energia. Feng é vento, Shui é água. É uma energia que não podemos destruir ou criar. Está sempre lá, mas podemos mudar seu curso. Na China Podemos dizemos... cavalgá-la? Exatamente, podemos cavalgá-la. Na China dizemos... Os pássaros não voam, eles são voados. Os peixes não nadam, eles são... Levados. Sim, eles são levados. Pela água. Sempre pensamos, particularmente no cristianismo, que um milagre é o resultado da intervenção divina. No pensamento chinês, tudo está conectado. Tudo tem uma razão de ter acontecido. Obrigado. Obrigada. Feng Shui, vento, água. Pássaros não voam, são levados pelo vento. Peixes não nadam, eles são levados. Tudo o que acontece conosco é o resultado de todas as coisas às quais estamos conectados. O que chamamos de intervenção divina são apenas conexões que desconhecemos. O que me faz pensar, e se parássemos de tentar assumir o controle de nossas vidas e aprendêssemos a nos deixar levar pela onda? Nossas vidas são cheias de viradas inesperadas e desvios. Alguns acreditam que não é nada além do acaso. Outros dizem que nós somos movidos pela vontade de Deus ou pela energia do universo. Ambas as crenças podem fazer a diferença entre a vida e a morte, porque a mente humana pode ter um poder oculto para criar um milagre. Eu estou viajando pelo mundo, tentando entender o poder dos milagres. E eu vim ao Cairo para investigar se esse poder não vem das nossas próprias mentes. Eu estou visitando um dos hospitais mais antigos do mundo. Um lugar famoso por combinar ciência médica com o poder de cura da fé. Os escritos espalhados pelo prédio descrevem a fundação desse hospital e do contexto inteiro. O historiador de Harvard do Islã e médico Ahmed Bagar me trouxe para o complexo Qala, que abriu as portas em 1285 depois de Cristo. Essa é a entrada pela qual os pacientes passam regularmente. Caramba, é uma mudança brusca em relação ao lado de fora. Ele foi projetado para isso. Quando você entra por esses corredores, do lado de fora, que está quente, cheio de poeira e bem barulhento, você entra aqui e vê um corredor escuro, calmo e relaxante. Os pacientes vêm para cá esperando ser curados tanto pela medicina moderna quanto por uma intervenção milagrosa de Deus. Eu quero te mostrar uma coisa. Tudo bem. Oh, que maravilha! Essa construção é a coisa mais impressionante que eu já vi na vida. Esse aqui é o templo do Sultão Qala, o fundador desse hospital. Os pacientes costumam vir aqui para direcionar preces de agradecimento ao sultão. E lentamente, o próprio Qala foi ficando associado com a ideia de cura. É como se essa história que estamos vendo fosse a origem do santo da cura. Isso significa, então, que fé tem uma conexão com a cura? A medicina como um todo, ela é vista como um conduíte da vontade de Deus. Então, se ao fim do dia, se nós ficarmos doentes, em parte será pela vontade de Deus. E apenas a medicina poderá nos curar, mas apenas se Deus permitir que isso aconteça. Então tudo o que acontece é pela vontade de Deus? Exato. Há muitos séculos,
Os muçulmanos acreditavam que a fé e a medicina caminhavam lado a lado. Mas a fé na intervenção divina pode ajudar a medicina a nos curar hoje? Tom Renfrew é familiar com o clichê "o milagre da medicina moderna", porque ele é um médico experiente, mas também acredita em milagres divinos e que um aconteceu com ele. Isso foi 18 anos atrás. E eu estive lá para agradecer por Deus ter me curado. E o que eu acho é que naquela época aconteceu um verdadeiro milagre. Um milagre de Deus. As histórias de milagres de Harper trouxeram a professora da Universidade da Indiana, Candy Gunter Brown, para a Virgínia do Norte, para conhecer Tom. Ela está estudando se a fé e as preces podem realmente melhorar prognósticos médicos. A questão que realmente me interessa é o que acontece quando as pessoas rezam pela cura. Candy, foi em 1996, no outono. E eu achei um nódulo atrás do meu pescoço. Depois, no mesmo outono, eu achei mais nódulos debaixo dos braços. Então, procurei ajuda médica. E a biópsia debaixo do meu braço mostrou que eu tinha um tipo raro de linfoma chamado linfoma das células do manto. O prognóstico era desanimador. Eles me deram poucos meses de vida e basicamente me disseram para aproveitar o tempo que me restava. E a meta era tentar me manter vivo até o Natal. Eu era um médico. Eu sabia das evidências que estavam lá. Era uma falência múltipla de órgãos. Eu tinha uma doença que não havia qualquer cura na medicina que pudesse eliminá-la. Ao invés do desespero, o senhor quer que nos lembremos. Eu te acompanhei por todo o caminho. Não vou te abandonar agora. Você fez algum tratamento médico? Não existia tratamento médico. Não naquela época. Os tumores continuaram a progredir. E quanto mais eles cresciam, mais pessoas chegavam. As orações ficavam mais intensas. O meu pastor, então, organizou um final de semana de orações em que pessoas vinham rezar. Às vezes a noite toda. E foi inesquecível. Agora, os tumores já estavam do tamanho de maçãs no meu pescoço. Meus braços não fechavam pela enorme adenopatia embaixo dos braços. Meu abdômen se expandiu. Eu estava morrendo. Então Deus falou comigo. Agora é hora de você ir para o hospital. A quimioterapia geralmente apenas retarda o progresso do linfoma das células do manto. Não é uma cura. Então, eles começaram uma infusão. E foi como uma pedra que Davi jogou em Golias. Antes mesmo da infusão estar completa, teve algo que mudou dentro de mim fisicamente. Os tumores ficaram então como uma bola de tênis, como uma esponja e amoleceram. E começaram a desaparecer diante dos nossos olhos. E toda essa adenopatia enorme desapareceu dentro de 24 a 48 horas. Desapareceu. Você já se perguntou se foi apenas a quimioterapia que funcionou melhor do que os médicos esperavam? A função da quimioterapia não era me curar. Ninguém esperava que os tumores, de repente, iriam se dissolver ou desaparecer. Eu deveria ter morrido múltiplas vezes durante essa doença de embolias pulmonares, de pneumonia, de falência renal. Mas eu tinha fé. Teve gente que orou por mim para me dar coragem. E por isso eu acredito que Deus interveio e me curou. E aqui estamos nós, 18 anos depois. Estou aqui falando com você. Para mim, isso é um milagre. É um milagre que eu esteja aqui. Por que Tom Renfrew sobreviveu quando tantos que rezam para ser curados não sobrevivem? Tom acredita que o poder da sua fé e da fé das pessoas à sua volta ajudaram a quimioterapia a atingir o impossível. Me parece
que a maior parte do que chamamos de milagre começa bem aqui, na nossa mente. Fechamos os olhos quando rezamos, não é? E eu acho que a meta disso é focar a mente, é transcender as distrações da vida diária, preparar nossas mentes para atingir o que, a princípio, pode nos parecer impossível. Eu vim para a Índia para investigar uma religião que acredita que todos temos o poder mental de realizar milagres. Esse é o Templo Mahabodhi, em Bodh Gaya. De acordo com a tradição budista, há 2.500 anos, um homem chamado Siddhartha Gautama chegou à percepção de que a mente humana tinha imensos poderes inexplorados. Com isso, ele fundou uma religião inteiramente nova, o budismo. E a tradição diz que ele fez isso bem aqui, debaixo desta árvore. Eu quero entender o que os budistas acreditam que aconteceu com Siddhartha enquanto estava debaixo da árvore. O monge tibetano Lobsang Tempa prometeu me ajudar a descobrir. Então. É um prazer estar aqui. Estou feliz que pude vir. Ah, eu também. Então, esse é o local sagrado onde o Buda despertou. Lobsang me diz que ele vai me fazer entender o milagre da iluminação de Buda. E ele vai fazer isso desafiando minha mente para me fazer ver essa luz. Então, o que você sabe sobre o que eles ensinam na América? Eu aprendi que ele era de origem nobre e que ele foi criado muito protegido. Ensinam isso lá. E que um dia ele saiu do seu palácio. Está correto. E começou a ver a vida como ela realmente era. É. Por que ele fez isso? Essa é a pergunta que você vai responder. Bom, então você gostaria que o seu pai decidisse assim que você nascesse que o filho dele iria ser rei? Então eu devo mantê-lo em seu palácio, cercado por belíssimos objetos sagrados. Parece Flores bom. que nunca murchavam, mulheres jovens e lindas que nunca envelheciam. Parece perfeito. Não parece perfeito? Parece Mas esse muito homem não bom. estava satisfeito com isso. Buda então deixou o palácio. É. E sabe o que ele viu quando deixou o palácio? Bom, pelo que eu sei, ele viu o sofrimento. Ele viu a vida real. Como assim? Como assim? Bom, tinham pessoas velhas, aleijadas. Isso. Mendigos. Isso. Pessoas que não tinham nada, pessoas que passavam fome. Foi como um abrir de olhos. Foi demais. Ele viu a morte. Ele O pai viu a dele não morte, queria que ele visse a morte. Mas isso o atingiu de uma forma que ele sentiu que devia deixar o palácio tem para razão. descobrir a causa disso. Por que as pessoas sofrem? Siddhartha vagou por 6 anos, procurando entender a causa do sofrimento. Até que, finalmente, sentou-se à sombra de uma figueira. E decidiu que ficaria parado ali, focando sua mente, até que ele descobriu como acabar com o sofrimento humano. Depois de sentar-se imóvel por uma noite inteira, Siddhartha alcançou a transformação mental. Os budistas dizem que ele se tornou Buda, ou iluminado. Ele nos ensinou, ele disse o que um bom médico diria para um paciente. Você está doente. Está doente, está sofrendo, sabe? Você tem um problema. Segundo, eu sei a causa. E é basicamente o apego. Buda percebeu que, abrindo mão de seus desejos e do apego ao mundo material, ele poderia se livrar do sofrimento. Mas para Buda e para as gerações de budistas depois dele, a libertação desse apego parecia permitir um notável e talvez milagroso foco físico e mental. Sabe, ele ficou tão grato à árvore sob a qual se sentou e alcançou essa incrível revelação que ele sentou-se lá por 7 semanas. E em uma dessas semanas, de olhos abertos, sem piscar, pelo que dizem... Imóvel e sem piscar. Por 7 dias.
É possível, por que não? Nós não exercitamos as nossas mentes? Estamos tão ocupados com coisas externas, comprando e vendendo e fazendo todo o resto. Nós nunca chegamos a ver um yogi em ação? Parece uma coisa incrível, mas você e eu podemos fazer isso. Para os budistas, anos de treinamento mental e mostrar amor e compaixão para com os outros pode libertá-los do sofrimento. Caminhando por esse templo, sentimos como se um milagre pudesse acontecer. O milagre das pessoas estando satisfeitas com suas vidas. As pessoas sabendo conviver. Você gostaria de ver como um lama tibetano ensina alunos ocidentais? Claro. Como vai você? Eu estou bem. Como vai o senhor? Eu estou bem. Eu vi seu filme. Ah, você viu qual deles? Eu não sei. Quem mais gosta dos meus filmes? Ótimo. Em resumo, o que precisamos é cuidar, amar e respeitar um ao outro. Essa é a fonte da felicidade. Para quem faz isso, a jornada é boa. Para quem não tem isso no coração, a jornada não é boa. Obrigado. Muito bem. A partir de hoje, você é meu amigo. Está bem? Eu gosto de você. Eu gosto de você também. Quer dizer que muitas religiões são basicamente baseadas em milagres. Falou do cristianismo, do judaísmo. Certo. Sério. Certo. Não acreditam em milagre? O que é um milagre? Quer dizer, voar no céu é um milagre? Os pássaros voam. Sim, mas nós normalmente pensamos nos milagres como uma coisa divina, uma coisa que nos dá provas da existência de Deus. Tudo bem, então vamos perguntar onde está Deus. Se perguntarmos ao místico ou ao nhogue, onde está Deus? Eles vão apontar para cá, eles não vão apontar lá para cima. Eles vão dizer que ele está aqui. Então, se você for inspirado pelo seu Deus interno, Buda, Cristo, sabe, Krishna, ou como quer que o chamem, talvez você então possa realizar o que chamamos de milagre? Do que esse mundo mais precisa? Ele precisa de cura, não é? Amor, precisa de reconciliação. Acho que isso é um milagre, e é desse milagre que precisamos. Não precisamos de pessoas levitando a 10 centímetros do chão enquanto meditam. Isso é estúpido. Então vamos nos ater ao verdadeiro milagre, que é a transformação da mente humana, é isso? Maravilha. E sabe o que você fez agora? O quê? Resolveu o problema dos milagres. Obrigado. Foi um prazer. Você é um cara legal. É irônico que um homem que quer nos mostrar o poder que todos temos dentro de nós é visto como uma espécie de ser divino. A meta do budismo, pelo que eu posso ver, é nos ensinar que somos todos capazes de muito mais do que acreditamos que podemos, se apenas nos concentrarmos e focarmos nossas mentes. Sempre tive dificuldade em ver sentido nas histórias de milagres. Como o oceano poderia ser partido. Como era possível caminhar sobre as águas. Mas eu acho que eu não tinha entendido. Acreditar em milagres é acreditar que existe mais na vida do que os olhos podem ver. Aceitar que existe alguma coisa que nos conecta, que nos une. Tantas pessoas passam por esse mundo. E quando nossos caminhos se cruzam, coisas milagrosas podem e vão acontecer. As pessoas ganham as folgas que queriam. Pessoas inspiram umas às outras. Pessoas se apaixonam. E se esses eventos são orquestrados pelas mãos de Deus, pelo poder da mente, ou por uma chance de 1 em 1 milhão, eu acho que devemos acreditar em milagres.
Porque milagres, como quer que os defina, nos ajudam, nos dão esperança. Eles nos levam a criar realidade através da possibilidade.